Estudo do livro O Cérebro da Criança. Aula 8. Deixe as nuvens de emoção passarem. Em nossa última aula, entendemos o poder de lembrar. Vimos que resgatar as memórias e falar sobre o passado não apenas cura dores, mas constrói a própria identidade da criança. Nós a ensinamos a olhar para trás para entender quem ela é. Mas e quando o presente é tão avassalador que a criança não consegue olhar para nada, além da própria dor? E quando uma frustração, um medo ou uma explosão de raiva é tão gigantesca que a criança é completamente engolida por ela? Você já viu seu filho chorar de soluçar porque algo não deu certo e no meio do choro gritar: "Eu odeio a minha vida", ou "Eu sou muito burro", ou ainda "Eu nunca mais vou ser feliz"? Quando isso acontece, o cérebro da criança foi sequestrado. Ela não está apenas sentindo a emoção, ela acredita que se tornou a emoção. Nessa aula, vamos entregar a chave da liberdade emocional para as nossas crianças. Vamos explorar a estratégia número 8. Deixe as nuvens de emoção passarem. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Nessa aula, vamos aprender a diferença crucial entre ter um sentimento e ser um sentimento. Vamos descobrir como a psicologia clínica entende a fusão cognitiva e como usar a mais bela das metáforas, o céu e o tempo, para ensinar às crianças que as emoções são apenas estados passageiros, não traços permanentes de quem elas são. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Vamos juntos então ao mergulho dessa aula. Conecte-se com a minha voz, aumente o volume. Para entendermos o desespero de uma criança no meio de uma crise emocional, nós precisamos primeiro olhar para uma armadilha na qual nós, adultos, caímos todos os dias. Na psicologia, e especialmente em abordagens como a terapia de aceitação e compromisso, nós chamamos essa armadilha de fusão cognitiva. Mas o que é isso? A fusão cognitiva acontece quando nós nos fundimos aos nossos pensamentos e sentimentos, tanto que perdemos a capacidade de observá-los de fora. O pensamento deixa de ser uma informação na nossa mente e passa a ser a verdade absoluta sobre quem nós somos. A linguagem que nós usamos denuncia essa fusão. Preste muita atenção em como o verbo ser é perigoso. Quando um adulto perde o emprego e fica profundamente deprimido, ele raramente diz: "Eu estou sentindo muita tristeza neste momento". Ele geralmente diz: "Eu sou um fracasso". Quando uma criança tenta montar uma torre de blocos, a torre cai e ela se frustra. Ela não diz: "Eu estou sentindo raiva porque a torre caiu". Ela chuta os blocos e grita: "Eu sou muito burro, eu não sei fazer nada direito". A criança fundiu a identidade dela com a emoção do momento. Naquele instante de pico de cortisol e adrenalina, o hemisfério direito do cérebro dela, o lado mais emocional, tomou o controle absoluto. A visão Mindsight, que é a capacidade maravilhosa do córtex pré-frontal de olhar para a própria mente e dizer: "Oh, isso é apenas uma emoção", está desligada. Para a criança, a tristeza de agora parece que vai durar para sempre. A raiva de agora parece que é a única coisa que existe no mundo. Ela não tem a experiência de vida que nós temos para saber que amanhã ela estará rindo novamente. Para o cérebro imaturo, o momento presente é a eternidade. Nosso trabalho como pais, educadores e terapeutas não é proibir a emoção, é quebrar a fusão, é ensinar a diferença entre o estado passageiro e o traço de personalidade permanente. Vamos então a uma metáfora: o céu e as nuvens.
Como nós ensinamos um conceito psicológico tão complexo como a desfusão cognitiva para uma criança de 4, 6 ou 10 anos? Nós usamos o que o cérebro infantil mais ama: imagens e metáforas. A genialidade do autor Daniel Siegel reside em usar a metáfora do céu e do tempo. Sente-se com a criança em um momento de calma, nunca durante a crise. Lembre-se, o cérebro não aprende durante o estresse agudo. Olhe para fora da janela e apresente a ela a verdade mais libertadora que ela vai ouvir na infância. Diga a ela: filho, imagine que a sua mente, o seu coração e quem você é de verdade são como o céu. O céu é gigante, infinito, azul e brilhante. O céu é sempre céu. Mas os nossos sentimentos, as nossas emoções, são como o tempo, como as nuvens. Algumas nuvens são branquinhas e fofas, como a alegria e a calma. Outras nuvens são escuras, pesadas e trazem muita chuva e trovão, como a raiva, a tristeza e o medo. Às vezes, uma nuvem de raiva muito escura aparece e tampa o céu inteiro. Fica tudo escuro. Começa a chover e a trovejar. Quando isso acontece, a gente acha que o céu sumiu. A gente acha que a nuvem negra vai ficar ali para sempre. Mas eu vou te contar um segredo. A nuvem não é o céu. A nuvem só está passando pelo céu. Nenhuma tempestade dura para sempre. Se a gente tiver paciência, o vento vai soprar, a nuvem vai embora e o céu azul vai continuar lá atrás, inteirinho, esperando por nós. Esta não é apenas uma historinha bonita. Esta é uma intervenção clínica de alto impacto. Quando você ensina isso a uma criança, você cria o que a psicologia chama de distanciamento psicológico. Você cria um espaço de respiro entre o estímulo, a frustração, e a resposta, o comportamento. A criança aprende que não precisa ser consumida pela emoção, porque a emoção não é ela, é apenas um clima temporário. O exemplo prático, desmontando o eu sou burro. Vamos colocar essa sabedoria à prova na vida real. Imagine o seu filho na mesa da sala, fazendo uma lição de casa de matemática que está muito difícil. Ele tenta 1, 2, 3 vezes. A borracha já rasgou o papel de tanto apagar. De repente, a paciência acaba. O lápis voa longe. Ele cruza os braços, os olhos enchem de lágrimas e ele dispara a frase cortante: eu desisto, eu odeio a escola, eu sou muito burro. Qual é a reação instintiva e automática da maioria de nós? Nós somos inundados pela nossa própria angústia ao ver nosso filho sofrer. E a nossa tendência, na tentativa de consertar rápido, é a invalidação. Nós dizemos: que bobagem, filho, você não é burro nada, você é muito inteligente, tira notas boas. E não pode falar que odeia a escola é muito importante. Pega esse lápis e vamos tentar de novo. Mas por que isso não funciona? Porque a nuvem de tempestade dele está no meio da sala e você acabou de dizer para ele que a nuvem não existe. Mas ele está sentindo os trovões. Quando você diz não é verdade, o cérebro dele entende: meus pais não me compreendem. E a nuvem fica ainda mais densa. Vamos usar então a estratégia 8. Vamos validar a nuvem, mudar o vocabulário e lembrar que o céu azul ainda está lá. Vamos ao diálogo passo a passo. A criança diz: eu sou burro, eu odeio tudo. Você então suspira, abaixa-se para ficar na altura dos olhos dele. Não briga com a frase. Você então diz: puxa, meu filho, essa lição está realmente muito difícil. E quando a gente tenta muito e não consegue, o nosso cérebro fica exausto. Com essa validação, você mostrou que está vendo a tempestade. E aí você diz: eu estou vendo que uma nuvem muito escura de raiva e de frustração acabou de estacionar em cima da sua cabeça. O seu peito deve estar apertado agora.
A criança então, choramingando, mas já se sentindo ouvida, diz: eu não vou conseguir fazer. Você então, fazendo a correção gentil do eu sou para o eu sinto, diz: você não é burro, meu amor. Você é o céu azul. Mas neste exato momento, você está sentindo muita frustração. Você está sentindo que não consegue, porque a nuvem da frustração faz a gente pensar coisas ruins sobre nós mesmos. E está tudo bem se sentir assim. Olha aí, você quebrou a fusão, você separou a identidade da emoção. E aí você diz: nós não vamos brigar com a nuvem, nós vamos deixar o lápis aqui e vamos até a cozinha tomar um copo d'água e deixar o vento soprar. Daqui a pouco, essa nuvem passa. A gente não pode forçar a chuva a parar, a gente só espera. Quando o céu estiver azul de novo, a gente tenta resolver a conta. Nessa pequena interação, você deu uma aula magna de regulação emocional. Você ensinou que é seguro sentir emoções negativas, elas não precisam ser negadas. Você ensinou que emoções ruins afetam a forma como pensamos, fazem a gente achar que é burro, mas elas não definem quem nós somos. Você ainda é o céu azul. Elas passam. Se não alimentarmos com pânico, elas se dissipam sozinhas. A biologia da emoção, a regra dos 90 segundos. Meus colegas estudantes e amantes da neurociência, por que essa atitude de esperar a nuvem passar é cientificamente exata? A doutora Jill Bolte Taylor, uma renomada neurocientista de Harvard, cunhou o que chamamos de a regra dos 90 segundos. Ela explica que a vida útil fisiológica de uma emoção no corpo humano é curtíssima. Quando um gatilho acontece, a torre de blocos cai, a conta de matemática dá errado, a amígdala no cérebro é ativada. Ela libera produtos químicos, cortisol, adrenalina, que correm pela corrente sanguínea, gerando a sensação física da raiva ou da tristeza, o rosto quente, a respiração curta, a tensão muscular. Adivinhe quanto tempo demora desde o momento em que a amígdala dispara essa química até o momento em que ela é completamente metabolizada e eliminada da corrente sanguínea. Se você não fizer nada, exatamente 90 segundos, 1 minuto e meio. A vida química da nuvem de tempestade dura apenas 90 segundos. Se a raiva ou a tristeza duram mais do que isso, se a criança chora por 1 hora ou se você fica emburrado o dia inteiro, é porque, após os primeiros 90 segundos, o cérebro escolheu continuar pensando no gatilho que causou a dor. Nós continuamos recontando a história trágica na nossa cabeça, ativando a amígdala de novo. Nós continuamos empurrando chuva para dentro da nuvem. O que acontece quando ensinamos a criança a apenas observar a nuvem? Olha, a raiva chegou. Quando ela não tenta lutar contra a raiva, nem se funde com os pensamentos catastróficos, ela permite que a resposta fisiológica siga o seu curso natural. O corpo metaboliza os hormônios, o pico passa e o córtex pré-frontal volta a assumir o controle do sistema em questão de minutos. Vamos analisar as ferramentas práticas, o kit de sobrevivência emocional. Para que essa estratégia seja parte natural do dia a dia da sua família ou da sua intervenção clínica, separamos algumas ferramentas de linguagem que ancoram essa metáfora na rotina da criança. Primeiro, externalizar a emoção. Dê um nome à nuvem. Para crianças menores, ajude a separar a emoção delas, externalizando-a. Trate a emoção como um visitante. Se a criança está com medo do escuro, não diga, não precisa ser medroso. Diga, parece que o Senhor Medo veio nos visitar hoje. Ele está fazendo a sua barriga ficar com frio? Vamos avisar o Senhor Medo que nós estamos seguros aqui no quarto e que ele já pode ir embora. O Senhor Medo é um visitante, não é a criança. Segundo, a mudança de vocabulário. Estou sentindo no lugar de eu sou.
Esta é uma regra para a casa inteira, inclusive para os pais. Se o pai bate o dedo na quina da mesa, em vez de gritar "eu sou um desastrado", modele o comportamento correto. "Uau, eu bati o dedo e a dor me deu uma raiva enorme agora." Toda vez que a criança disser "eu sou burro", "eu sou chato", "eu sou mau", corrija com amorosidade, como um tradutor. "Opa, a tradução do cérebro está errada. Você quer dizer, eu estou sentindo frustração, eu estou me sentindo cansado." O ser não muda, o sentir muda o tempo todo. O diário do clima emocional. Para crianças a partir de 6 ou 7 anos, faça o boletim meteorológico do dia. Você pode ter um quadro na geladeira com ímãs de sol, nuvem com chuva, tempestade e arco-íris. Quando a criança acordar irritada, ela pode colocar o ímã da tempestade. Isso a ensina a reportar a emoção de fora, como uma meteorologista que observa o próprio clima interior, sem ser engolida por ele. Esperando a tempestade no carro. Muitas vezes, a tempestade emocional é tão violenta, uma birra de nível 10, que você não pode conversar. Nessas horas, apenas seja o refúgio. Sente-se perto, não tente argumentar e diga mentalmente: "eu sou o abrigo. A tempestade está acontecendo lá fora e eu vou segurar o telhado até ela passar." Apenas o fato de você não se desesperar com o desespero da criança já ensina o cérebro dela que o que ela está sentindo não é letal. Chegamos ao cerne de um dos maiores ensinamentos da psicologia e da inteligência emocional. Quando você ensina o seu filho, o seu paciente, ou quando você mesmo internaliza que você é o céu e as suas emoções são apenas o tempo, você arranca a raiz do sofrimento prolongado. Nós libertamos as crianças do peso esmagador de acharem que há algo de quebrado dentro delas quando sentem raiva, ciúme ou tristeza profunda. Elas entendem que não existe céu estragado. O céu azul está sempre perfeito, por trás da pior das tempestades. E isso gera uma segurança interna inabalável. A criança passa a transitar pelo mundo sabendo que pode sentir tudo sem perder a si mesma. Mas, para que a criança consiga olhar para dentro e identificar qual é a nuvem que está passando, para que ela saiba nomear se é uma nuvem de raiva, de fome, de medo ou de confusão, ela precisa de um radar interno bem calibrado. Como nós ensinamos as crianças a olharem para dentro do próprio corpo e da própria mente com precisão de investigador? Como nós as ensinamos a escanear as sensações físicas, as imagens, os sentimentos e os pensamentos que formam o nosso mundo interior? Este é o nosso próximo passo, a nossa próxima ferramenta de maestria mental. Convido você a manter a sua mente aberta e estar comigo na próxima aula, aula 9, investigando o próprio interior. Vamos desvendar essa técnica desenvolvida por Daniel Siegel e aprender mindfulness, atenção plena, focada no mundo interno da infância. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Deixe aqui o seu comentário, suas percepções sobre essa aula que você acabou de escutar. E é claro, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilha com outros estudantes, compartilha aí no grupo da faculdade, com os amigos. Beba uma água, um café, estique a coluna, ajeite os fones e já vamos direto para a aula 9, investigando o próprio interior.